Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje vamos falar um pouco sobre as formas de suprimento da incapacidade e vamos também falar sobre as modalidades de assistência. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então começar a falar um pouco sobre as formas de suprimento da incapacidade. Vamos começar então por definir o que são então formas de suprimento. Formas de suprimento da incapacidade são os meios estabelecidos pelo direito, tendo em vista o efetivo exercício dos direitos e o cumprimento das obrigações do incapaz. Implicam sempre a intervenção de terceiros. Existem então duas formas de suprimento. Temos a representação e a assistência. A representação ocorre quando o incapaz não é admitido a exercer os seus direitos pessoalmente. Para suprimir a sua incapacidade, tem de aparecer outra pessoa que atue em lugar do incapaz. Temos o artigo 258 do Código Civil, que nos fala então sobre os efeitos da representação. Os atos praticados por esta outra pessoa, o representante, é um ato juridicamente tido pelo direito como se fosse um ato praticado pelo próprio incapaz. Depois temos então a assistência, são aquelas situações em que certas pessoas são admitidas a exercer livremente os seus direitos. Nestes casos, então, o incapaz pode exigir, mas não pode fazê-lo sozinho, deve estar acompanhado, ou seja, o suprimento da incapacidade impõe única e simplesmente que uma outra pessoa atue juntamente com o incapaz. Para que os atos então sejam válidos, é necessário que haja um concurso de vontade do incapaz e do seu assistente. Há sempre uma conjugação de vontades, não é? Isto porque o incapaz pode agir pessoalmente, mas não livremente. Vamos então falar um pouquinho sobre as modalidades da assistência. Temos três. Podem então revestir de autorização, comparticipação e ratificação. Estas modalidades verificam-se quanto ao modo pelo qual se opera essa conjugação de vontades do incapaz e do assistente. A conjugação dessas modalidades baseia-se no momento logicamente anterior ao ato do incapaz. Vamos falar um pouco então sobre a autorização. A autorização ocorre quando a vontade do assistente se manifesta no momento logicamente anterior ao ato do incapaz. Podemos ver então o artigo 153, número 1 do Código Civil, que diz-nos que o curador atua como assistente e a prática de atos jurídicos pelo inabilitado está dependente da autorização deste. O curador, então, é uma entidade a quem cabe apenas, em princípio, autorizar o inabilitado a alienar bens por atos entre vivos ou quaisquer outros negócios jurídicos que tenham sido especificados na sentença de inabilitação. Já na comparticipação, verifica-se se a vontade do assistente se manifesta no próprio ato, no qual o assistente deve também participar. Temos por último a ratificação. Diz-se que a ratificação ou aprovação quando a manifestação de vontade do assistente é posterior à manifestação de vontade do incapaz. Bem, o que é o incapaz então? O incapaz aqui é a pessoa que sofre de incapacidade genérica ou de incapacidade específica que abranja um número significativo de direitos e vinculações no campo pessoal ou patrimonial. A legitimidade, que é então a suscetibilidade de certa pessoa a exercer um direito ou cumprir uma vinculação resultante de uma relação existente entre essa pessoa e o direito ou vinculação. Para o professor Castro Mendes, é a suscetibilidade ou insuscetibilidade de uma certa pessoa exercer um direito ou cumprir uma vinculação resultante
não das qualidades ou situações jurídicas da pessoa, mas das relações entre ela e o direito ou obrigações em causa. Bem, a esfera jurídica, então, é o conjunto de direitos e vinculações que certa pessoa está distrita em determinado momento. Comporta dois hemisférios distintos. Temos o patrimônio e o não patrimonial ou pessoal, ou o patrimonial e o não patrimonial. Hoje ficamos por aqui. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Na próxima semana, então, falaremos um pouco sobre patrimônio, sentidos e funções do patrimônio. Espero contar consigo daqui a mais uma semana. Até lá, fique bem.